Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Guardião da Floresta. Boa noite, Luciano inscritos. Eu sei que a minha experiência pode parecer inacreditável para muita gente. E eu sinceramente não ligo se as pessoas duvidarem de mim. Mas também eu queria que vocês soubessem que eu não tenho motivo nenhum para inventar essa história e enganar vocês. Então a única coisa que eu peço é que vocês mantenham a mente aberta enquanto escutam o que eu vou contar. Minha infância foi nos anos 80. Eu preciso dizer que eu não era um ótimo aluno. Quando eu fiz 8 anos, meus pais decidiram me colocar em alguma atividade que me ajudasse a ser mais responsável e a aprender valores como disciplina e trabalho em equipe. Depois de pensar em algumas opções, resolveram me colocar em um grupo de escoteiros. No começo, as atividades eram em um parque da cidade. Durante alguns fins de semana, eu fui me acostumando com as tarefas e aprendendo o que precisávamos fazer em acampamentos. Eu estava muito feliz em fazer parte daquele grupo. Lá eu aprendi muitas coisas positivas e que eu levei para a vida, como o companheirismo, solidariedade, o valor da amizade e da lealdade, além das lições práticas de sobrevivência e de como se virar nas adversidades. Não demorou muito e chegou o dia de ir acampar pela primeira vez. Meus pais logo autorizaram e na sexta-feira seguinte eu já estava dentro do ônibus junto com o grupo, indo para o local do acampamento. Eu tenho que confessar que eu não me lembro exatamente onde isso aconteceu, mas depois de uns 45 minutos de viagem, chegamos a uma região montanhosa nos arredores da cidade. Quando chegamos, fomos recebidos pela Dona Olga, uma das últimas moradoras do pequeno vilarejo na entrada do local. Ela era uma senhora idosa, mas muito simpática. Era ela quem sempre recebia os grupos que queriam explorar a serra. Dona Olga nos mostrou o caminho que deveríamos seguir até o lugar do acampamento. A partir dali, o ônibus não podia continuar, então seguimos a pé carregando nossas coisas. Depois de uns 25 minutos de caminhada, chegamos ao nosso destino e começamos a montar as barracas. O primeiro dia foi tranquilo. Arrumamos tudo e preparamos a comida. Era uma experiência totalmente nova para mim, e confesso que por não estar acostumado com aquilo, eu não aproveitei tanto quanto esperava. Quando a noite chegou, dormimos sem nenhum problema. No dia seguinte, fizemos algumas atividades de manhã e à tarde organizamos um jogo de capturar a bandeira. O grupo foi dividido em 2 times. No meu time, havia um menino chamado Zé Ricardo. Ele era muito bom em escalar árvores e eu pensei que isso nos daria uma vantagem no jogo. Começamos a partida. Em um certo momento, todos nos separamos. Foi aí que perdemos o Zé Ricardo de vista. O tempo passou e o jogo chegou ao fim, mas ele não apareceu. Começamos a chamá-lo, gritando seu nome, mas não tivemos resposta. Foi nesse momento que eu percebi que os guias começaram a ficar preocupados. Já estava quase anoitecendo e eles decidiram se dividir para procurá-lo. Depois de alguns minutos de busca, finalmente um dos adultos gritou que tinha achado ele. Quando o trouxeram de volta ao acampamento, ele parecia confuso e estava todo sujo de terra. Os guias o examinaram, mas felizmente ele não estava machucado. Nós acendemos uma fogueira e quando ele se acalmou, ele contou o que aconteceu. Ele disse que durante o jogo, resolveu subir em uma árvore para ter uma visão melhor do campo. Mas quando chegou ao topo,
Ele começou a sentir um sono muito forte, como se fosse impossível resistir. Sem entender direito, ele acabou pegando no sono ali mesmo, em cima de um galho. Ele não sabia quanto tempo ficou dormindo, mas quando acordou, percebeu uma coisa estranha. Ele disse que o céu parecia estar se movendo. E foi então que ele percebeu que não era o céu que estava se mexendo. Era a árvore. De alguma forma ela estava se deslocando, carregando ele junto. E no momento em que ele despertou completamente, ele sentiu como se a árvore tivesse percebido que ele acordou. E de repente ela o jogou no chão. Nós, claro, duvidamos da história. Ele não tinha motivo para mentir, mas aquilo era simplesmente inacreditável. De qualquer forma, o nervosismo dos guias era visível. Eles ficaram trocando olhares desconfiados, ao mesmo tempo que dava para perceber o alívio que eles sentiam ao ver que o Zé Ricardo não tinha se machucado, pois se isso acontecesse, seria um problema enorme. Eles decidiram encurtar a nossa estadia. Ainda tínhamos mais um dia de acampamento pela frente, mas na manhã seguinte desmontamos tudo e voltamos para a cidade. O mais engraçado é que depois de ouvir a história do Zé, eu juro que eu vi no canto do meu olho uma árvore que não parava de se balançar de uma forma estranha, mesmo não tendo vento nenhum soprando naquele momento. Eu achei estranho, mas eu quis acreditar que eu estava apenas impressionado com a história que eu tinha ouvido. Quando chegamos à saída da serra, fomos recebidos novamente pela Dona Olga. Ela, surpresa em nos ver ali, perguntou se nós não havíamos dito que ficaríamos mais um dia. E ela perguntou por que estávamos indo mais cedo. Um dos guias então contou a Dona Olga o que tinha acontecido e a história que o Zé Ricardo nos contou. No final, como que para justificar o que havia dito, ele disse: "Sabe como é a imaginação das crianças." Mas, em vez de rir ou duvidar, ela simplesmente disse uma coisa que nos deixou arrepiados. Isso não tem nada a ver com a imaginação infantil. Na verdade, é algo que já aconteceu outras vezes. Segundo ela, algumas das árvores daquele bosque não eram árvores de verdade. Ela disse com uma expressão bem séria que algumas delas são seres que vivem ali na mata. A Dona Olga contou que em mais de uma ocasião, moradores já tinham visto árvores se movendo. Não apenas balançando com o vento, mas realmente se deslocando. Ela acredita que eles eram guardiões daquela mata. Depois de ouvir isso, nem eu e nem nenhum dos meus colegas nunca mais quis voltar lá. Uma ótima noite a todos. A cruz. Certa vez, um grupo de bons amigos e eu decidimos fazer uma coisa diferente para sair da rotina. Então combinamos de acampar em uma área de mata nos arredores da cidade durante o carnaval. No dia marcado, pegamos nossas coisas e seguimos para o local. Assim que chegamos, aproveitamos a luz do dia para montar nossas barracas. Mas logo percebemos que bem perto dali, no alto de uma pequena colina, havia uma cruz fincada no chão. Aquilo nos deixou um pouco desconfortáveis, embora a cruz não tivesse nenhuma inscrição. Mesmo assim, decidimos não mudar o nosso acampamento. O dia passou sem problemas e à noite, enquanto tomávamos algumas cervejas ao redor da fogueira, um dos nossos amigos, o Sérgio, se levantou e disse que ia ali perto fazer suas necessidades. Ele foi justamente na direção da colina onde estava a cruz. Como estava escuro, logo o perdemos de vista. No início não nos preocupamos, mas os minutos foram passando. Primeiro 5,
depois 10. Quando chegamos aos 15 minutos sem sinal dele, começamos a ficar preocupados. Chamamos seu nome algumas vezes, mas ele não respondeu. Então decidimos ir procurá-lo. Nós não demoramos para encontrá-lo, mas a cena nos deixou assustados. O Sérgio estava deitado no chão, abraçado à cruz. Ele parecia estar dormindo. Nós o chamamos, mas ele demorou um pouco para reagir. E quando finalmente começou a murmurar, ele disse uma coisa muito estranha que nos deixou arrepiados dos pés à cabeça. Eu não morri aqui. Eu não morri aqui. Ele ficava repetindo essa frase várias vezes com a voz baixa e meio sonolenta. Nós olhamos uns para os outros sem entender o que estava acontecendo. De repente, ele se levantou bruscamente, arrancou a cruz do chão e saiu correndo com ela. Nós fomos atrás dele. Ele correu até outra parte da mata, alguns metros adiante, e com força fincou a cruz no chão novamente. Depois disso, ele desmaiou. Sem pensar duas vezes, carregamos ele de volta para o acampamento. Depois de alguns minutos, ele finalmente voltou a si. Perguntamos o que tinha acontecido, mas ele disse apenas que quando foi ao mato, sentiu um sono muito forte e apagou. Ele só se lembrava de ter acordado no acampamento. Um detalhe estranho é que quando ele despertou, ele estava com uma sede absurda. Demos água para ele, mas ele não se lembrava de nada do que tinha acontecido. Depois disso, ninguém mais conseguiu dormir. Assim que o sol nasceu, desmontamos tudo e fomos embora. Eu não sei o que vocês acham, mas muita gente com quem eu já compartilhei essa história acredita que alguma alma, cuja memória estava ligada àquela cruz, usou o Sérgio para movê-la para o lugar certo. Nunca descobrimos de quem era a cruz e nem como essa pessoa morreu. Mas naquela noite parecia que seu espírito aproveitou a nossa presença para corrigir alguma coisa que estava errada. Talvez assim ela pudesse finalmente descansar em paz. Essa foi a minha experiência. Obrigado a todos pela atenção. As crianças. Boa noite, Luciano e ouvintes. Eu me chamo Wagner. Eu tenho hoje 44 anos e eu moro no Rio de Janeiro. Minha família e eu sempre gostamos muito de acampar. Na verdade, adoramos a natureza e sempre que tínhamos oportunidade, saíamos da cidade para curtir o ar livre. Mas depois de um episódio estranho, nós passamos a acampar com menos frequência. E além disso, mudamos o lugar onde costumávamos ir. Isso aconteceu quando eu ainda era criança. Toda a família se reuniu para acampar e fomos para a Serra da Beleza, que fica no interior do estado, onde sempre íamos. Quando chegamos, montamos as barracas e enquanto os adultos preparavam a comida, nós, as crianças, começamos a brincar e aproveitar aquele espaço aberto. Meus amigos, quem nunca, quando era criança, escorregou sentado em uma caixa de papelão ladeira abaixo só pela diversão? Eu lembro que eu e meus primos estávamos fazendo isso, escorregando colina abaixo e nos divertindo muito. Mas em uma dessas descidas, quando paramos e nos levantamos, percebemos que a minha priminha, Estela, não estava mais entre nós. Nós tínhamos certeza de que ela tinha descido com a gente, mas ela simplesmente sumiu. Nós ficamos desesperados e avisamos os adultos. A minha tia, mãe da Estela, começou a se desesperar. Todos começaram a procurá-la chamando seu nome, mas não tivemos nenhuma resposta. O desespero foi crescendo tanto que nós, as crianças, começamos a chorar. Os homens decidiram entrar mais no meio da mata para procurá-la.
Depois de alguns minutos, um dos meus tios gritou que a tinha encontrado. Logo ele apareceu carregando a Stella. Ela estava suja de terra e lama, mas parecia bem e muito tranquila. Porém, um detalhe chamou a atenção de todos. Antes de desaparecer, a Stella tinha o cabelo liso. Mas quando ela foi encontrada, o seu cabelo estava trançado. E não era uma trança simples daquelas que a gente faz sozinho. Era um penteado bem feito, uma coisa que ela não conseguiria fazer sozinha. Minha tia finalmente se acalmou e começou a perguntar para Stella o que tinha acontecido. A resposta dela nos deixou arrepiados. Ela disse que quando escorregamos pela colina, no último tombo, ao se levantar, ela não nos viu mais. Segundo ela, nós simplesmente não estávamos lá. Mas outras crianças estavam. Ela contou que essas crianças se aproximaram dela e a chamaram para brincar. Então ela entrou na mata com elas. Ela disse que foram essas crianças que fizeram a trança em seu cabelo. Ela passou muito tempo brincando e andando com eles, até que todos ficaram cansados. Então seus novos amigos disseram para ela se deitar e descansar. Ela disse que dormiu profundamente sobre alguns troncos perto do rio. E foi exatamente ali que o meu tio a encontrou. Sua mãe não acreditou na história. E, irritada, insistiu para que ela dissesse a verdade. Mas a Stella manteve a sua versão. A confusão chamou a atenção de um dos funcionários do parque ecológico. Ele era um homem mais velho. E, ao se aproximar, nos disse uma coisa que nos deixou ainda mais assustados. Acreditem na menina. O que ela disse é verdade. Não é a primeira vez que isso acontece por aqui. Ele explicou que naquela parte da serra era comum o avistamento de luzes misteriosas. Ele disse que aquela região é rica em um tipo de areia que tem elementos radioativos e que muita gente acredita que lá existe um portal para outros mundos, além de intensa atividade ufológica. O funcionário contou que já tinha ouvido alguns relatos parecidos como o da minha prima. Crianças que diziam ter encontrado e brincado com crianças estranhas que estavam escondidas na mata. Hoje todos já somos adultos, mas até hoje, quando nos reunimos, nós nos lembramos daquela história. E às vezes nos perguntamos, é possível que a Stella, por um momento, tenha visitado outra dimensão? Essa foi a minha história. Eu espero que todos tenham gostado. Um grande abraço e tenham todos uma ótima noite. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A moça perdida no tempo. Boa noite, Luciana e inscritos do canal. Meu nome é Leandro. Eu tenho 33 anos e eu sou de Goiás. Eu nunca fui muito de acreditar nessas histórias estranhas que a gente encontra na internet. Mas depois de uma situação que aconteceu comigo e com meus amigos uma noite, eu não tenho mais certeza de nada. Eu sempre achei que essas histórias eram contos ou histórias inventadas. Talvez eu tivesse esse tipo de pensamento porque nunca nada de estranho tinha acontecido comigo. Alguns amigos contavam histórias e eu ouvia apenas para dar risada no final e mandá-los parar de dizer mentiras.
Até que eu passei por uma situação que me fez entender finalmente que esse mundo é realmente cheio de mistério. E a partir daí, eu nunca mais duvidei de nada. Isso aconteceu quando eu e alguns amigos decidimos fazer um acampamento em uma serra não muito longe da cidade onde morávamos. Lá era um lugar tranquilo, sem muito movimento, perfeito para relaxar e esquecer um pouco da correria do dia a dia. Eu era mais jovem naquela época e eu devia ter 16 ou 17 anos. Nós chegamos lá no meio da tarde, montamos as barracas e recolhemos lenha para a fogueira. Passamos o dia arrumando as coisas e tomando banho na cachoeira. Era a primeira vez que eu acampava e a primeira vez que eu entrava em uma cachoeira. Eu estava tendo uma tarde maravilhosa. Quando escureceu, nos reunimos ao redor do fogo e começamos a tocar violão, conversar e contar piadas. Estávamos com um garrafão de vinho e assando asinhas de frango na brasa da fogueira. A lua estava maravilhosa e um vento fresco soprava, tornando a noite muito agradável. Estava tudo muito tranquilo, até que percebemos alguém se aproximando. Era uma moça. Ela parecia meio desorientada, parada um pouco distante, olhando para a gente com uma expressão estranha. No começo ficamos sem saber o que fazer. Ela estava descalça, usando um vestido bem simples, meio velho, e parecia assustada. Meu amigo Marcos foi o primeiro a falar. Ele perguntou se ela estava perdida e se precisava de ajuda. A moça demorou um pouco para responder. Ela olhou para cada um de nós e depois para a fogueira, antes de perguntar, com uma voz bem baixa, que lugar era aquele. A pergunta foi estranha, mas achamos que ela podia estar confusa ou assustada por estar ali sozinha no meio da mata. Perguntamos novamente se ela precisava de ajuda, se ela queria comer alguma coisa ou se ela estava esperando alguém. Mas a cada resposta que dávamos, ela parecia mais surpresa, como se não entendesse direito o que estávamos falando. Ela ficou especialmente curiosa com o violão e a lanterna. Ela perguntou como a luz funcionava sem fogo. E ela tocou no instrumento como se nunca tivesse visto um antes. Isso começou a nos deixar desconfortáveis. Quem, em pleno século XXI, nunca viu um violão ou uma lanterna? Aos poucos a conversa foi ficando ainda mais estranha. Ela disse que morava ali perto, mas quando perguntávamos onde exatamente, ela não soube explicar. Ela falava de um pequeno vilarejo com um nome que nunca tínhamos ouvido antes. Mencionava uma venda, onde as pessoas compravam querosene para lampiões, e uma igreja que, segundo ela, ficava no centro do povoado. Ela disse que o pai trabalhava como ferreiro e que a mãe fazia pão em um grande forno de barro. Também falou sobre uma festa anual que acontecia na praça, onde todos dançavam ao som de uma sanfona e tomavam vinho feito ali mesmo. Quanto mais ela falava, mais ficava claro que nada daquilo existia por ali há muito tempo. Era como se ela estivesse descrevendo um outro século. A gente começou a trocar olhares, tentando entender se aquilo era uma brincadeira ou se a garota estava delirando. Eu perguntei de que ano ela estava falando, esperando que ela dissesse algo comum, mas a resposta dela nos deixou sem palavras. 1897, ela disse, como se fosse óbvio. Por um momento ninguém soube como reagir. O meu amigo Marcos soltou um riso nervoso, mas logo ficou sério ao perceber que ela não estava brincando. Nós olhamos uns para os outros tentando encontrar alguma explicação lógica. Ela não parecia estar mentindo ou pregando uma peça na gente. Mas como aquilo podia ser verdade? O jeito que falava, as palavras que ela usava, até a forma como ela olhava para nós, como se estivéssemos todos fora do lugar.
Tudo nela parecia deslocado, como se ela realmente viesse de outra época. Nós ficamos em silêncio por alguns segundos tentando processar aquilo, enquanto o fogo da fogueira crepitava entre nós. Um dos meus amigos riu achando que era uma pegadinha, mas a expressão dela continuava séria. Eu perguntei de novo, tentando ver se ela se confundia ou se ela estava brincando, mas ela repetiu a mesma coisa, sem entender por que estávamos achando aquilo estranho. O clima então ficou pesado. A gente já não sabia se era algum tipo de loucura ou se realmente estávamos diante de algo que não podia ser explicado. Eu confesso que eu comecei a sentir medo. A moça continuava olhando para a gente, tentando entender as roupas, os celulares, até mesmo a forma como falávamos. Era como se ela estivesse vendo tudo aquilo pela primeira vez. Aos poucos, o medo deu lugar à compaixão. Decidimos que naquela noite ela ficaria com a gente até amanhecer e depois a levaríamos para a cidade para pedir ajuda. Tentamos explicar um pouco sobre o mundo em que vivíamos, mostrando fotos do acampamento, falando de carros, de computadores e até de telefones celulares. Cada novidade a deixava ainda mais espantada, e seus olhos brilhavam ao mesmo tempo em que piscavam com lágrimas de emoção. Ela dizia que nunca tinha imaginado que o mundo pudesse ser tão diferente, tão cheio de invenções e facilidades. Enquanto a madrugada avançava, a conversa deu lugar ao silêncio, quebrado apenas pelos estalos da fogueira. Eu me peguei pensando em quantas histórias assim deveriam existir, escondidas na imensidão das florestas. Quando olhamos novamente, ela parecia ter adormecido, como se o cansaço e a emoção tivessem vencido a angústia. Decidimos que era melhor deixá-la descansar e continuamos o nosso acampamento. No dia seguinte, quando acordamos, não encontramos mais nenhum sinal dela. Tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, nós descemos para comprar pão em uma padaria que ficava no pé da serra e comentamos com alguns moradores da região o que tinha acontecido. Perguntamos se alguém conhecia uma moça com aquela descrição, pensando que talvez ela estivesse perdida ou apenas desorientada. Foi aí que ouvimos uma coisa ainda mais assustadora. A moça, dona da padaria, nos disse que de tempos em tempos, alguém relatava ter visto uma jovem assim, sempre desorientada, sempre perguntando onde estava. Mas ninguém sabia de onde ela vinha ou para onde ela ia. Algumas pessoas já tentaram levá-la para a parte de baixo para tentar buscar ajuda, mas dizem que ela faz exatamente o que fez com a gente. Ela simplesmente entra no meio da mata e some entre as árvores. Com o tempo eu percebi que a história daquela moça se espalhou. Vários outros grupos de amigos e até moradores da região passaram a relatar encontros com uma moça de olhar perdido e de roupas antigas. Dizem que em noites de lua cheia, é possível ver sua silhueta caminhando lentamente entre as árvores, como se procurasse alguma coisa que jamais poderia encontrar. Nunca nada foi confirmado, mas os relatos eram sempre os mesmos. Uma presença gentil, quase etérea, que surgia do nada e depois desaparecia sem deixar vestígios. Eu guardo até hoje cada detalhe daquela noite. A forma como aquela moça nos olhou, o brilho de seus olhos e o tom suave de sua voz ficaram marcados em minha memória. Foi um encontro que desafiou todas as explicações racionais e que de alguma forma mudou a minha forma de ver o mundo. Eu fiquei com a sensação de que ela pertencia àquela floresta, de que seu espírito estava preso entre o passado e o presente, vagando sem rumo, e que ela nunca encontraria o seu lugar. Meus amigos, essa é a história que eu tinha para dividir com vocês. Eu agradeço muito a atenção e desejo a todos uma ótima noite.